Lula chamou os filhos de Jair Bolsonaro de vendilhões da pátria e se embananou todo ao querer compará-los com personagens da Inconfidência Mineira. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Você ouviu? Lula disse que, por muito menos, Joaquim Silvério dos Reis foi enforcado. Mas espera lá, quem foi enforcado não foi Tiradentes e não o Joaquim Silvério, o delator? Bom, mas querer que Lula saiba alguma coisa de história já é pedir demais, né? Claramente, o presidente Lula não leu ou não leram para ele o documento do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que recomenda tarifas de 25% sobre vários produtos brasileiros. Porque quem aparece no relatório americano não é a família Bolsonaro. É o próprio governo petista e suas práticas e, com destaque, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo depois da introdução do tema, o documento americano começa com a seguinte frase: em primeiro lugar, tribunais brasileiros emitiram ordens secretas instruindo empresas de mídia social dos Estados Unidos, incluindo X, Meta e Google, a removerem certos conteúdos políticos e a suspenderem os perfis de residentes dos Estados Unidos, às vezes globalmente, e proibindo as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários dos perfis. Alguém reconhece neste quadro a descrição do modus operandi de Alexandre de Moraes e suas ordens ilícitas transnacionais? Veja que os americanos começam destacando em primeiro lugar. Ou seja, Moraes tem esse mérito. Ele vem na frente de todas as justificativas para propor novas sanções ao Brasil. Em primeiro lugar, ele. O que o relatório americano diz, os brasileiros já ouviram antes, em detalhes, nas denúncias de Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Moraes no TSE, hoje exilado na Itália. O Estado brasileiro não protegeu Talhaferro, processou o denunciante e deixou o denunciado intocável. Os americanos listam os casos de abusos de Moraes. A plataforma Rumble, suspensa no Brasil desde fevereiro de 2025, por se recusar a censurar Alan dos Santos, a mando de uma ordem secreta do ministro. O X, bloqueado de agosto a outubro de 2024, com contas bancárias congeladas, aeronaves impedidas de pousar ou decolar, ativos bloqueados pelo Banco Central, tudo porque Elon Musk se negou a apagar postagens de Paulo Figueiredo, jornalista brasileiro radicado na Flórida. A reentrada do X ao Brasil só foi autorizada após o pagamento de multa de 5 milhões de dólares. Outra vítima de Moraes, citada no relatório americano, foi o podcaster Bruno Ayub, o Monark, que teve canais removidos e desmonetizados. Moraes bateu ainda recorde. A Meta, em 6 meses de 25, recebeu do Brasil mais ordens de remoção de conteúdo do que do mundo todo, em qualquer semestre desde o ano de 2016. Foram 9.800 conteúdos removidos, boa parte ligada a processos eleitorais. Sim, tudo isso aí está no relatório americano que Lula aparentemente não leu. E olha que faltou no relatório lembrar o absurdo cometido por Moraes, que chegou a estabelecer multa de R$50 mil para cada brasileiro que se atrevesse a tentar o X por meio de uma VPN. Você se lembra disso? A intimidação sem qualquer limite. E também faltou constar no relatório que Moraes mandou bloquear contas da empresa Starlink para pagar pagamento de multa da plataforma X, apesar de serem empresas com CNPJ e composição societária totalmente diferentes. Ele passou por cima até disso e ainda fez outro absurdo, também não citado no documento americano, que foi incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais. E Musk respondeu com essa publicação no X, que já ficou histórica. Um dia, Alexandre, esta foto de você na prisão será real. Guarde minhas palavras. Para coroar os abusos contra a liberdade de expressão, o relatório americano aponta que o STF declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exigia ordem judicial antes de responsabilizar plataformas por conteúdo de terceiros. Na prática, terceirizou a censura. Ou as empresas removem conteúdo preventivamente, ou assumem o risco de multas milionárias. E o relatório é direto.
Essas práticas são irrazoáveis e prejudicam o comércio americano. O segundo capítulo do relatório aponta para o desmonte do combate à corrupção no Brasil. A peça central, decisão do ministro Dias Toffoli em setembro de 23, que anulou todas as provas de um acordo de leniência da Lava Jato com a Odebrecht, naquele que é apontado como o maior esquema de corrupção transnacional da história. A decisão levou ao colapso de mais de 100 processos judiciais no Brasil. Em 2024, aponta o relatório, as penalidades a empresas que confessaram corrupção em massa foram suspensas e abertas para renegociação sem transparência, com flagrantes conflitos de interesse. A ONG Transparência Internacional classificou a anulação como a mais grave violação brasileira da Convenção Anticorrupção da OCDE. E a OEA alertou que as renegociações correm o risco de minar a confiança pública. E o Brasil caiu para a pior nota no índice de percepção da corrupção desde 2012. Dias Toffoli entregou prejuízo dobrado. Primeiro devolveu bilhões e a impunidade a réus que já haviam confessado roubo de dinheiro público. Agora vai fazer todos os brasileiros pagarem uma nova conta milionária caso se confirmem as novas tarifas americanas. Da próxima vez que alguém culpar a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos ou Monark pelas possíveis sanções americanas, mande ler o documento. Ele trata de comércio digital, pagamentos eletrônicos, propriedade intelectual, etanol, desmatamento, trata de tudo isso, sim, mas começa com a frase, em primeiro lugar. E em primeiro lugar, os americanos colocam a perseguição judicial de Moraes, o desmonte da Lava Jato por Toffoli e a leniência do governo brasileiro com a corrupção. Basta ler o documento, está lá, acessível para qualquer um.